Oi, gente, dando continuidade ao nosso último encontro, né, onde a gente começou a falar de SIG, dos tipos de dados que são utilizados em SIG. Então, só relembrando, a gente em SIG pode trabalhar com dados vetoriais ou dados matriciais. Dados matriciais são aqueles em formato raster, né, como as imagens de satélite que tem pixels. Dados vetoriais são aqueles que a gente chama vetorizados, que eles são formados por linhas, pontos e polígonos, tá? Então, cada um tem suas características. Lembrando também que no SIG a gente tem tanto dados gráficos como dados não gráficos, né? Os dados gráficos é a parte do mapa em si, né, o que a gente vê, e os dados não gráficos ou dados descritivos, dados atributivos, eles atribuem uma qualidade, uma característica àquela feição que está ali representada no mapa, tá? E aí, hoje a gente vai falar sobre topologia, estrutura topológica. Então, a topologia ela é extremamente útil, né, em diversos bancos de dados gráficos e ela refere-se à posição de um objeto em relação aos demais. Tá? Então, é a posição relativa. Quando a gente fala de posição absoluta, né, a gente tem as coordenadas para nos dar a posição de um determinado objeto. Então, um poço, né? Poço está localizado na coordenada x, y. Mas aí, quando a gente fala em topologia, a gente pode falar, por exemplo, contingência. Um poço, ele está incluído, né, dentro de um lote, tá? Está localizado em um determinado município, em um determinado bairro. Então, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, como sempre, eu e meus desenhos, né? Então, veja, a gente vai ter aí, né? Primeira relação topológica, a relação de adjacência. A adjacência é quando existe o compartilhamento de limites. Então, eu tenho um terreno que é vizinho a outro, ou seja, eles estão compartilhando aqui, ó, esse limite, tá? Esse aqui, que eu estou riscando, tá? Isso é a adjacência. Quando a gente vai para conectividade, é que eles estão ligados uns aos outros. Então, eu tenho, por exemplo, uma tubulação de distribuição de água que está ligada a uma rede principal. Então, existe aqui um único ponto, tá certo? Onde eles se conectam. Então, eles não são adjacentes, porque adjacentes eu preciso ter vários pontos, tá? Conectividade, eu tenho um único ponto de conexão. Então, normalmente, conectividade é uma propriedade muito ligada aí à rede rodoviária, né? À rede de drenagem, tá? Um rio secundário, né? Que vai desaguar lá no rio principal, a mesma coisa, né? Existe aí um ponto onde eles se conectam. E contingência é quando uma feição está incluída em outra. Lembrando que essas feições elas não precisam ser da mesma forma, né? Não precisa ser um polígono dentro de outro polígono. Como eu disse, eu posso ter aqui, né, um ponto representando um poço dentro deste terreno. Então, é uma relação de contingência. Uma casa dentro deste terreno. Um município que eu vou ter um bairro, outro bairro, tá? Que estão contidos dentro desse município. E aqui, né, eu vou mudar até de cor para a gente ver. Então, aqui, ó, eu vou ter este município aqui, este bairro aqui, está contido no município, que é o maior, né? Porém, ele tem outra característica, ele é adjacente também aqui, ó, a este outro bairro, ele está compartilhando um limite. Então, numa mesma feição, eu posso ter mais de uma relação topológica representada. Ok, gente? Então, isso é importante quando a gente vai, né, tá justamente fazendo essas relações, essas análises mais complexas de limites, quais são os municípios que se limitam com o município de Afogados da Engazeira. Então, eu vou usar uma relação aí, né, de adjacência. Quais são os bairros do município de Afogados? Uso uma relação de contingência, ok? E aí, seguindo,
né? A gente pode, a partir disso aí, né, realizar algumas operações com atributos em estruturas vetoriais, tá? A gente pode fazer operações também com dados matriciais, mas é diferente. A gente trabalha mais simples com estruturas vetoriais. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, várias feições. Cada polígonozinho desse aqui é uma feição, né? Uma estrutura vetorial na forma de polígono. Tenho várias. E eu posso agregar as que são semelhantes. Isso aqui poderia ser, por exemplo, tipo de solo, tá? Então, aqui, esse cinza aqui é um tipo de solo, esse mais claro é outro tipo de solo, tá certo? Então, eu posso agregar aqui, ó, deixou de ser, né, vários polígonos e passou a ser um único polígono que agregou todos aqueles que têm a mesma característica. Essa característica que eu vou agregar, quem vai dizer sou eu. Por exemplo, se eu tiver deixa eu voltar lá para o meu desenho. Cadê minha caneta? O município, né? Aí eu não tenho o polígono do município, eu tenho o polígono que é aí a divisão dos bairros, tá? Eu posso fazer a agregação gerando aí um único polígono, que seria o polígono que representa o município, tá certo? Então, eu vou agregar por característica, né? Agregando aqui, ó, por características semelhantes. Então, aqui, ó, ele pegou vários polígonos e criou um polígono maior, onde todos eles têm, né, as mesmas características. Todos que tinham essa característica, ele transformou num polígono só, tá? E aí, junção, né? Junção eu posso pegar duas feições diferentes, dois shapes diferentes, né? Como assim, prof? Digamos que eu tenha um shape que é o município de Afogados e outro shape separado que é o município de... Aqui em cima é o quê? Tabira. Nem sei se é, viu? Tô chutando, tá? Município A e município B, tá? São dois arquivos diferentes. Eu posso adicionar só o município A e posso adicionar só o município B. Quando eu faço a junção, né, eu vou juntar esses dois num único arquivo, tá? Então, ele passa a ser, ó, olha aqui a figurinha, um único arquivo, respeitando as feições, os limites, tá? Ele não faz como agregação. Tá vendo que a agregação perdeu aqui, né? Esses limites, ele ficou tudo junto. Aqui não, aqui na junção ele respeita. Eu posso usar isso, por exemplo, quando eu tenho vários arquivos, por exemplo, de uma rede de drenagem, tá? Então, por algum motivo tá particionado. Eu tenho uns arquivos que tem só o rio principal na rede de drenagem. Aí eu tenho outro arquivo só com os rios, né, secundários, tá? Então, eu posso, os afluentes de primeira ordem, segunda afluentes, né? Primeira ordem, segunda ordem, etc. Então, eu posso ter separado e eu posso unir para ter uma visão da rede de drenagem geral, tá certo? Eu posso ter os shapes dos estados brasileiros separados e eu posso unir todos eles, juntar, de forma a que eu tenha todos os estados do Brasil juntos numa única feição, tá certo? E temos também, ó, recorte, né? O recorte, gente, é uma das ferramentas que a gente mais usa em SIG. O que é o recorte? Eu tenho uma área maior, né, com algumas características. E aí eu quero recortar, tirar um pedaço dessa área, né? De acordo com algum formato, digamos assim. E aí o meu resultado vai ser o formato que eu quis, mas com as características do meu primeiro arquivo. Como assim, né? Complicadinho isso, não entendi nada. Suponha que isso aqui seja um mapa de solo, né? Só que do estado de Pernambuco todo. Então, aqui tem os solos, os tipos de solo de todo o estado de Pernambuco. Aqui tem 1, 2, 3 tipos de solo diferentes. Porém, eu só estou trabalhando com a bacia do Pajeú. Supondo que esse outro arquivo aqui é a bacia do Pajeú. Eu posso, em vez de eu ficar trabalhando com Pernambuco todo, que eu não quero
Pernambuco todo, eu não quero o solo de Pernambuco todo, eu quero o solo só do Pajeú. Então, eu posso fazer um recorte do mapa de solos, recortar no formato da bacia do Pajeú. E aí, eu vou ter apenas solos do Pajeú, né? Deixei de ter solos de Pernambuco, vou ter apenas solos de Pajeú. É uma ferramenta que a gente usa muito, tá certo? Muito, muito, muito mesmo. A gente pode usar para tipo de solos, a gente pode usar para recortar os municípios que integram a bacia do Pajeú. Supondo que esse primeiro aqui, né, fosse vários municípios. Afogados, Tabira, Ingazeira, e tem todos os municípios de Pernambuco. Eu quero fazer o recorte pelo formato da bacia. Então, eu vou ter aí só os municípios que estão contidos dentro da bacia. Olha as relações topológicas aparecendo aí, tá? Interseção. Interseção é justamente aquilo que tem em comum, né? Lembra lá da matemática, interseção de conjuntos. Então, eu tenho uma área aqui, né, com uma determinada característica, com determinados atributos, e eu tenho outra área. E eu quero gerar um arquivo que ele contemple apenas o que eu tenho em comum, tá? Então, por exemplo, digamos que aqui seja um mapa de tipos de solos. Deixa eu ver como eu faria isso. Tipos de solos da Paraíba e tipos de solos de Pernambuco. Aí eu quero um determinado tipo de solo, eu quero que ele me mostre só os neossolos. Então, ele vai, dentro das duas feições, me mostrar apenas o que é neossolos nos dois, né? O que é em comum nos dois, tá? E união, você vai unir duas feições, né? Unindo aí os atributos, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma característica e aqui eu tenho outra. No final, eu vou ter um arquivo que uniu as duas características. Os dois atributos, eles estão contemplados no mesmo arquivo. É diferente de junção, né? Que junção a gente está unindo a mesma coisa, né? Eu estou unindo município com município. Aqui eu posso estar unindo tipo de solo com município, tá? Então, ele vai me dar um resultado que apresenta os dois atributos que eu estou trabalhando nas minhas feições. A gente vai fazer essas operações dentro de um sistema de informações geográficas no programinha lá no QGIS, eu vou mostrar para vocês. Quem puder instalar o QGIS, ótimo, né? Que aí vai conseguir acompanhar. Quem não puder, acompanha. E assim que puder, procura lá o laboratório do Instituto, que lá no laboratório tem instalado o programa, e usa lá, tá certo? E aqui, ó, um exemplo de análise espacial. Aqui a gente quer escolher um local para que uma fábrica de produtos químicos instale um depósito de lixo, atendendo às diversas restrições, né? Então, a primeira restrição é que a área deve estar a 10 quilômetros em torno da sede da fábrica. Então, ó, aqui está a sede da fábrica, então eu vou estabelecer um raio de 10 quilômetros. A área onde eu quero construir o meu depósito tem que estar dentro desse círculo aqui, que é o raio de 10 quilômetros ao redor da fábrica. Se tiver aqui, não está atendendo ao critério de estar dentro do raio de 10 quilômetros. Então, ele precisa estar numa dessas áreas. O que aconteceu? Essas áreas aqui, ó, já estão fora. Já sai, né? Já não pode ser nessas áreas. Então, aqui a gente tem uma relação topológica de contido, né? Tem que estar dentro desses 10 quilômetros. Aí eu venho fazendo essa operação aqui chama buffer, tá? Eu vou criar um buffer em torno de um ponto. Aqui o buffer foi criado em torno de um ponto. Aí eu tenho outro critério. O local deve se situar no máximo a 500 metros de uma estrada de acesso. Então, ó, vou colocar lá no mapinha todas as estradas que passam. Aqui tá vendo que eu tô colocando a área quadrada, né? Mas lembra que lá no primeiro a gente já eliminou aqui essas quinas? Esses cantinhos aqui a gente já sabe que não pode ser, né? Porque não atende o raio de 10 quilômetros. Então, coloquei a estrada e fiz uma outra operação de buffer, 500 metros. Então, 500 metros para cada lado da estrada, né? Porque é onde
O aterro ele tem que estar localizado próximo de uma estrada. Então, isso quer dizer que esse aterro ele só pode estar localizado nessas faixinhas azul mais claro, menos nas partes que for aqui, né? Lá no final a gente vai ver tudo junto, tá? Então, ele tem que estar dentro dessa faixinha azul clara aqui, porque ele tem que estar perto da estrada. Isso também é uma operação de buffer, onde ele cria um buffer, né? Agora em cima de uma feição no formato de linha, tá? 500 metros para cá, 500 metros para cá, em todas as estradas que tem, ok? O local não pode ser vizinho de áreas habitadas. Então, aí, ó, se colocou no mapa, né, a localização das habitações, então, colado com a habitação, né, não pode fazer limite com nenhuma habitação. Então, eu tenho relação de adjacência aqui, ele criou um buffer em torno das habitações para dizer a área em torno da habitação que não poderia ser construído, tá? Então, essas áreas aqui, em verde mais escuro, nenhuma delas pode ser construída também. Tá dentro do raio de 10 quilômetros? Tá. Nem sei se tá dentro da parte da estrada. Provavelmente, né? Tá aqui perto da estrada. Porém, tem casa, não pode construir, tá? Deve estar a mais de 1 quilômetro de rios que atravessem as áreas urbanas. Então, coloca o mapa de hidrografia, os rios, novamente um buffer em cima do formato de linha, né? Só que agora o buffer é de 1 quilômetro. E diferente das estradas, que o nosso aterro ele tinha que estar dentro dessa área, né? Lá nas estradas, tinha que estar perto das estradas. Agora ele tem que estar fora dessa área, tá? Em alguma área que seja fora daqui. Não pode estar nessa partezinha azul clara. Não pode estar perto de rio. E aí, ó, vai se fazendo a superposição, tá certo? De todos os critérios que a gente colocou. Então, coloquei aqui, ó, os 10 quilômetros, né? As áreas que tem habitação onde não pode construir. Então, nessas áreas aqui, nenhuma pode construir, mesmo ela estando dentro dos 10 quilômetros, tá? Já excluí elas aqui, né? Ó. Beleza? Já excluí. Essa áreazinha aqui, ó, por exemplo, onde eu tô aqui com o apontador, esse pedacinho. Ele poderia, porque ele atende ao critério, ó, tá dentro dos 10 quilômetros, está próximo da estrada, porém é uma área habitada. Então, esse pedacinho aqui também já vai sair. Assim como todos esses pedaços, né, que estão agora em verde escuro, eles estão fora, né? E além desses pedaços de verde escuro, né? Onde é que eu posso construir, por enquanto? O verde claro, né? Dentro do círculo, tá? E essa parte aqui, né? Que passa próximo à estrada, tá certo? Ó, só sobrou isso aqui, né? Só nessa partezinha é o resultado. Que tá perto da estrada, não tá perto de habitação, né? Retirei aqui a habitação, retirei o que estava mais de 10 quilômetros, tá? E aí agora falta tirar a água, né? Vamos colocar o buffer de rio. Nenhuma área que pegue aqui dentro do rio, ó, dentro da areazinha que a gente determinou, vai poder. Então, essas áreas aqui, ó, que estão em verde mais clarinho, né? Esse verde, sei lá, água, tá? Que tá aqui perto do rio, todas essas áreas vão ter que sair, tá certo? Ó, então, vamos olhar lá. Sobrou apenas essas áreas para a gente instalar o nosso depósito de lixo, tá certo? Dentro desses critérios que eu coloquei, mas eu poderia colocar outros critérios, como, por exemplo, o tipo de solo, né? Então, tem que ter um determinado tipo de solo com uma determinada característica que haja a menor infiltração possível, né? A declividade do terreno. Então, eu poderia ir limitando ainda mais e chegar a uma área menor. Isso é um processo que a gente chama de seleção de área, né? Provavelmente vocês viram seleção de área em projeto de aterro sanitário. Então, veja, como fica muito mais fácil a gente fazer isso usando um sistema de informações geográficas, tá certo?
Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje era essa parte de topologia, tá? Que não é só para a gente entender realmente o funcionamento do programa, tá? A gente vai começar na próxima semana, as nossas próximas aulas vão ser todas a parte prática, ok? E aí a gente vai se ater mais a essas operações, né, que a gente viu aqui, tá certo? Então, por hoje é só e a gente continua em breve.